Palavra de Deus. Eu quero reconhecer entre nós quem aqui é a primeira vez aqui na igreja. Levante sua mão. Vamos reconhecer nossos visitantes. Primeira vez aqui em Vila Isabel. Temos ali o... Só? O resto todo mundo já veio? Então que a igreja te receba com uma calorosa salva de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero chamar o noite. Quem será, hein, gente? Quem será? Quem será? Pastor Alexandre Gama. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém? Boa noite, meus amados irmãos. Esse microfone está falhando, né? Dá uma trocar isso. Vou aproveitar para louvar. Geralmente o microfone do levita é melhor do que do pastor. Não estou estranhando isso. Brincadeira, gente. Bom, quero agradecer a Deus pela presença de todos, meus familiares, nossos familiares, todos aqui presentes, os avós, os tios, toda a igreja também, os irmãos. Deixa eu botar meu óculos, gente, porque cada vez mais eu percebo que eu careço. Se eu careço de um óculos, imagina de Deus, né? Então, quero louvar a Deus pela vida de cada um, de cada irmão, cada amigo, cada amiga. É um prazer, assim, imenso. Quero destacar a presença também do meu querido casal, família Diácono Heron, Rose, família linda que nós tanto amamos, que compartilha conosco lá no nosso prédio. Então, um prazer. Ou seja, quero agradecer a todos, a Igreja de Vila Isabel, todos que aqui estão. Então, uma alegria muito grande nesse 15º aniversário. Olha, eu já celebrei alguns cultos de ação de graças, tanto de 15 anos como alguma outra data especial de alguns irmãos da igreja, mas certo é que hoje é muito especial. É muito especial para mim, é muito especial para minha esposa, para nossa família. Então termos o... Vou pedir para que a Débora sente aqui, por favor, na minha frente, mais pertinho. Não vou cuspir não vou babar. Babar até posso, né? Mas por outros motivos. Mas eu quero que ela esteja aqui ouvindo essa mensagem. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Confesso que já, durante a semana, fiquei buscando vários textos. Veio à minha memória de automático a questão do nome, Débora, o nome que Deus nos deu. Nos deu. Não, Luciana, acho que foi só ela que escolheu o nome. Então, ô glória. Não é isso. Mas, bom, o nome Débora foi um nome que eu ou a Lu, pouco importa, foi Deus que deu. E um nome muito forte, um nome no qual já preguei várias vezes com ela, ouvindo, já conversamos sobre esse nome. Um nome de uma juíza, um nome de uma mulher destacada em uma sociedade totalmente patriarcal, numa sociedade onde a mulher era deixada de lado, onde o testemunho do homem, por exemplo, valia o dobro de uma mulher, onde a mulher, em qualquer censo que se fazia sobre o povo, a mulher não era contada, e no meio de uma sociedade totalmente voltada para o homem, Deus destaca e levanta uma juíza e profetisa chamada Débora. E esta mulher, no meio dessa geração toda, ainda vai à guerra e ainda instrui homens de como como tratarem, como irem à guerra e como vencerem uma guerra. Então, homens iam até uma mulher para serem julgados. Isso é uma utopia naquela época. Isso é, assim, uma exceção da exceção daquela época. Então, um nome muito forte. Débora é um nome realmente de uma juíza, de uma profetisa. Veio ao meu coração, sem dúvida, pregar sobre Débora, mas eu queria destacar nesta noite uma mensagem que, na minha opinião, eu já li, já ouvi do falecido e saudoso pastor McAllister, e onde ele destaca em seu livro tão forte, 7 palavras de Cristo na cruz. Eu quero deixar essas 7 palavras para você, minha filha, nesta noite, nesse culto de ação de graças. Palavras estas que, assim, nos norteiam para a vida toda. Obviamente, quando prego olhando para minha filha, essa palavra ela é permeada por todos os irmãos que aqui estão. Então saibam que essa palavra vai de encontro aos nossos corações. Mas permitam-me
nesse momento, não ser tão isonômico e me colocar mais em destaque para a minha filha. Afinal de contas, a glória de Deus, mas a felicidade é nossa também, né? Então, eu quero trazer essas 7 palavras que vão sim, eu quero e eu desejo, eu oro, que venham ser cada vez mais fortes em sua vida, Débora. Está lá no livro, primeiro, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Cristo, segundo Lucas, no seu capítulo de número, lá no finalzinho, são 7 palavras, palavras fortes, palavras que eu quero destacar nesta noite. Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 e 34, a primeira palavra, a primeira frase que eu quero destacar. Então, você que já achou na sua Bíblia, pode permanecer sentado. Eu quero ler esse texto que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que... Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por esse dia, por esse culto, por tudo aquilo que já falaste em meio aos louvores, mas nós temos já certeza que o momento áureo da liturgia de uma igreja é a pregação da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Deus, assim como o ser humano não consegue conversar com o outro dentro da sua lucidez, sem verbalizar, sem usar o verbo para ter uma conversa, um diálogo que seja normal, assim somos nós, Deus. Não conseguimos nos relacionar com o Pai sem usarmos o verbo que é Jesus. Jesus, sem Ti não conseguimos nos relacionar com Deus. Por isso é por meio de Ti, para Ti, todas as coisas. Deus, então recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Tu és a nossa comunicação, Tu és o nossa ponte, Tu és, Deus, o nosso caminhar, Tu és tudo para nós. E assim para a Débora também. E eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, usa-me e que essa palavra seja forte em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. A primeira palavra que Cristo dá naquela cruz, eu vou relê-la, diz assim, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, a semana que antecede a crucificação de Cristo foi uma semana muito conturbada. Nós louvamos aqui Hosana, Hosana é um cântico de reconhecimento, um cântico de expectativa, é um cântico de louvor, bendito aquele que vem. Isso aconteceu no domingo, no primeiro dia da semana que antecede a sua crucificação, chamado hoje Domingo de Ramos, onde as pessoas recebiam Jesus entrando em Jerusalém com ramos nas mãos e glorificando, Hosana, Hosana, Hosana. Mas aquela semana que começou assim com um destaque imenso, com uma glória tremenda, ela vai se encerrar com os mesmos que balançavam seus ramos, são os mesmos que pedem Barrabás no lugar de Jesus. Então são os mesmos que o glorificaram, são os mesmos que no final da semana vão traí-lo, vão deixá-lo de lado, vão negar a Cristo. A semana foi muito difícil, ao ponto de Jesus caminhar durante segunda, terça-feira, olhar para Jerusalém e falar: Jerusalém, Jerusalém, como se queria ser como a galinha que junta sobre as suas asas, seus pintinhos para os guardar. E Jesus chora ali ao ver a degradação espiritual que estava em Jerusalém. Logo em seguida, Jesus caminha mais, segunda, terça-feira, entra no templo, derruba as mesas, porque estavam fazendo do templo um mercado, e aquilo deixa ele indignado. E ele diz: a minha casa é casa de oração. Foi uma semana muito difícil, quando, pela quinta-feira, lá no pé do Monte das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus chama seus 3 mais íntimos discípulos, Pedro, Tiago e João, os leva para orar em um momento onde a Bíblia diz que Jesus estava em agonia. A sua alma estava triste, profundamente agoniado. Como homem, a Bíblia diz que dos seus poros saiu sangue. Fenômeno esse que a medicina explica, chamado hematidrose, que é quando a pessoa está tão estressada, é um estresse tão grande, que dos seus poros, das glândulas sudoríparas, podem sim, se estouram, e dali sai sangue do seu suor.
Então, o fenômeno constatado e mais as consequências desse fenômeno sobre o corpo do ser humano é que a sua pele fica muito fragilizada. Muito fragilizada. Você vai entender o porquê disso tudo que eu estou falando. Mas foi um tempo de agonia. Jesus estava estressado. Ele sabia para que viesse, para que veio. Ele sabia qual seria o seu fim. Ele sabia que a morte estava ali por um dia, ou quase nem um dia, já estava determinada a sua morte. Ele sabia a sua missão. E ali realmente ele estava sofrendo demais com aquela oração. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormem de tristeza. Não era um sono normal, era um sono de angústia também. É como eles estivessem percebendo aquele peso espiritual que estava sobre aquele momento da história da humanidade. Ali Pedro, Tiago e João dormiram de tristeza. E quando acordam, Jesus já levanta na sua oração. Chega um homem chamado Judas, um dos 12, o tesoureiro, o que andara ao seu lado o tempo todo, que o conhecia tão bem, e juntamente com os soldados do Sinédrio, os soldados dos judeus, que era o tribunal dos judeus, vai lá e o prendem. Jesus é preso naquela quinta-feira à noite, ali ao pé do Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani. Ele é levado logo em seguida para a casa do sumo sacerdote, Caifás, e ali, meus queridos, tentam mentir de todas as formas, tentando trazer um crime, porque pela lei dos judeus não poderia ser morto um judeu na sua crucificação, salvo por motivo de traição a Roma. E Jesus não tinha feito nada disso. Então, pela lei judaica, ele não poderia ser condenado. E tentaram inventar todas as mentiras, como se Jesus estivesse se levantando contra Roma. Semana muito difícil, a de Jesus. Lá na casa do sacerdote, do sumo sacerdote, cospem em seu rosto, dão bofetadas, deram com caniço no seu rosto, e ele calado como ovelha muda, indo para o matadouro que ele sabia que estava por vir. Logo em seguida ele sai da casa do sumo sacerdote, e ele vai ser levado para Pilatos, governador de Roma na Judéia. E Pilatos indaga Jesus, e Pilatos não vê erro algum, não vê crime algum em Jesus. E ele fala, olha, você é Galileu, louvamos Galileu, né? Jesus era Galileu porque ele exerce o seu ministério na Galileia, ao norte de Israel. Em Cafarnaum, principalmente, ali ele começa todo o seu ministério. Por isso que ele é chamado de Galileu, porque ali ele esteve a maior parte dos 3 anos, ele exerceu seu ministério na Galileia, norte de Israel. E ali ele é levado, olha, como você é Galileu, vai para Herodes, porque Herodes, ele é quem governa no norte. E Herodes, da mesma forma, escuta Jesus e não vê crime algum pela lei romana para que ele fosse crucificado e o devolve para Pilatos. Pilatos o recebe, a esposa de Pilatos tem um sonho, e nesse sonho a esposa fala para Pilatos, Pilatos, olha, não se envolve com esse homem porque ele é justo. Pilatos fica temeroso com aquilo, e sabendo que estava chegando a Páscoa, e era costume na Páscoa soltar um criminoso, e ele pensa que com aquela expectativa, ele soltaria Jesus, muito pelo contrário. O povo naquele momento, quando Pilatos fala da possibilidade de soltar, liberar um criminoso, o povo pede Barrabás. Pede Barrabás. Jesus é preso, é levado para o pretório, ali na Fortaleza Antônia, ali onde era a casa de Herodes, também quando ele vinha para a Judéia. Eu pude ter a honra, juntamente com meu pai, missionário Flávio, estivemos lá em Israel também, estive naquele local exato, Fortaleza Antônia aqui, sabendo que Jesus naquelas redondezas esteve ali sendo julgado, ali ele foi açoitado, ali ele foi chicoteado, chicote de couro, bolas de chumbo, cravavam na sua pele, e agora vocês vão entender, uma pele fragilizada, com base naquele fenômeno hematidrose, ou seja, o estresse ficou com que a sua pele ficasse mais amolecida, e ali cada chicotada, uma lasca saía, a dor imensa. Não obstante tudo isso, ainda pegam e o deixam nu no pretório. Ao deixá-lo nu, colocam sobre ele uma manta vermelha, colocam uma coroa de espinhos e dão para ele um caniço, um rei de palhaço.
Você, rei, quer ser rei? Toma aí. Roupa de vermelha, caniço simbolizando o cedro, coroa de espinhos simbolizando a coroa de um rei. E se ajoelharam, os soldados se ajoelhavam diante de Jesus e falavam, salva o rei, zombando. E mais uma vez pegam o caniço e dão na sua coroa de espinhos, que estava cravada a mais em sua cabeça. É dolorosa a cena, muito dolorosa. Mas é necessário que eu saiba, que você saiba, porque foi por ti, por mim, por cada um de nós que ele fez isso. Em todos os momentos da sua vida, sempre se lembre disso. É isso que nos faz estar de pé. Não são as circunstâncias difíceis, não é o afago de um pai e uma mãe, que é muito importante, claro, mas no momento em que você estiver só, e eu espero que isso demore um pouquinho, né? Mas no tempo que você estiver saindo, vai demorar bastante. Mas no tempo em que você tiver a sua independência, entre aspas, que você sempre entenda isso, e sempre essa palavra, sempre entenda quão dura foi essa semana. 7 dias de muitas dores. Jesus não começou a jorrar sangue na cruz. Lá no Getsêmani ele já jorrava do seu suor, saía sangue por você, por amor a todos nós. E no meio daquela cena toda grotesca, esdrúxula, dolorosa, Jesus ainda leva a cruz, apenas a parte horizontal da cruz, e a leva até o Monte do Calvário, ou Gólgota. Tive também, não posso dizer prazer, mas estivemos ali, no Gólgota, no Calvário, fica fora das muralhas de Jerusalém antiga. Realmente você olha para aquele morro e a fisionomia perfeita de uma caveira. E ali Jesus foi crucificado. Ali ele começa a ser crucificado. Ali ele começa a seu martírio, seu calvário. E a primeira palavra que ele diz, a primeira frase que ele diz, e agora eu irei ler novamente o 34, diz, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que? Como não? Como não sabiam? Será que eles não sabiam que a maior e mais dolorosa morte era morte de cruz? Será que eles não sabiam que cravar um cravo sobre o punho, sobre a mão, dói demais, sobre as suas pernas, sobre os seus pés, melhor dizendo? Meus queridos, aquele prego era um prego que entrava e... Eu li um livro de um autor chamado Lee Strobel. Ele era ateu, médico, e ele foi fazer uma entrevista, ele era jornalista ateu, ele foi fazer uma entrevista com um médico, e o estudo dele é o seguinte, como foi a morte de Cristo? Como era a morte de cruz? Quais as dores ele sentiu? E uma pergunta que ele fez, olha, quando aquele cravo é colocado, quando aquele prego é colocado em sua mão, e a mão no grego vai até o punho, porque se fosse sobre a palma da mão, os ossos se quebrariam. E no punho é colocado aquele prego e que dor é essa? Aí aquele médico, para tentar responder de uma forma muito assim, normal do dia a dia, quem nunca bateu com o cotovelo assim, dá aquele choque? Aí ele falou, imagina esse prego entrando constantemente, dando esse choque. É essa dor. Sobre os pés, é essa dor também. E a morte, como é que é? Asfixia. O peso é muito grande. E ele tem que se manter ereto para que possa respirar. Mas quando ele se mantém ereto, seus pés vão se rasgando. E tem uma hora que ele desiste com a dor dos pés se rasgando, e ele deixa o corpo desabar, e aí comprime os pulmões, diafragma, e ali a pessoa falece. Uma dor. Mas mesmo assim, no início dele, da hora 3ª à hora 9ª, Débora, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, foram 6 horas na cruz. Não foi 1 minuto, não foram 2 minutos, foram 6 horas na cruz. E às 9 horas da manhã ele é colocado, e ele começa essas 7 palavras, e a primeira é, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como não? Como não sabem? Tamanha dor que tamanho sofrimento que era visível, era notório. Mas certamente, Débora, eles não sabiam com quem
ou melhor, em quem estavam tocando. Eles pensavam que estão apenas ferindo o homem Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem quem eu sou. Eu sou Deus. Da mesma forma, minha filha, que na sua vida muitas frustrações virão, muitas decepções acontecerão, muitas pessoas passarão pela sua vida, umas deixarão marcas boas, outras ruins, mas sobre tudo isso, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem quem eu sirvo. Eles não sabem em quem estão tocando. Estão tocando no que você pensa, no que você imagina, ou melhor, na sua ideologia, na sua crença, na sua fé. E é pela sua fé, pela sua ideologia, pela sua crença, que talvez algumas decepções e frustrações aconteçam com algumas pessoas. Mas, Pai, perdoa-lhes, porque eles pensam que estão fazendo comigo, mas não é contigo, é com Deus. Em todo momento, que haja perdão na sua vida, entendendo que não é sobre você, mas é com Deus. E Deus vai resolver todas as coisas. Amém? A segunda palavra está no versículo 39, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Segunda palavra, Jesus destaca e diz: hoje estarás comigo no paraíso. O interessante nesta passagem é que aqueles dois malfeitores, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, fizeram tudo de errado na vida. Tudo de errado. Nunca perca a esperança com ninguém. Nunca deixe de ter expectativas positivas sobre ninguém. Sempre entenda e sempre creia que as pessoas podem mudar. Que as pessoas podem sim ter a sua vida transformada. Aquele homem fez tudo de errado na vida, mas no último minuto de sua vida reconheceu que Jesus era Deus. Nunca perca a esperança por ninguém. Nunca, nunca. Da restauração e da mudança de vida. Mas o que é interessante nisso tudo é que aquele homem conseguiu ver o que nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum doutor da lei, nenhum expert em Torá conseguiu ver. Aquele homem podre em seus erros, em seus pecados, em suas falhas, ele olha para aquela situação, sim, aos nossos olhos, de derrota, de fracasso, porque ele estava morrendo, e ele consegue enxergar Deus ali. O mistério disso tudo, Débora, é, em todos os momentos, felizes e tristes, enxergue Deus na sua vida. Enxergue Deus. Principalmente nos difíceis. Enxergue Deus. Há algo de bom a extrair. Em tudo há uma lição. Até nas derrotas a gente aprende muito. Em cada detalhe há Deus. Em cada momento nós conseguimos enxergar Deus. Então, se algum proveito há, que seja isso que seja guardado em teu coração. Em todas as dificuldades, em todas as tristezas, aquele homem conseguiu ver naquela figura desfigurada, sem rosto, sofrendo, não conseguindo nem respirar. Ele olha para aquilo e fala: eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Guarde isso no seu coração. No momento mais difícil, eu vejo Deus. Tem algo de Deus aí. Senhor, eu não entendo agora, não compreendo agora, e talvez nem nunca venha entender. Mas eu sei que tu estás cuidando de mim. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Eu sei que tu cuidas de mim. Amém? Terceira palavra, e eu vou pular lá para João. Eu vou lá para João, capítulo de número 19. João 19, versículo 25. É a terceira palavra de Cristo, terceira frase de Cristo na cruz. E o versículo 25, João 19, versículo 25, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela,
e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Muito lindo isso. Jesus morrendo, gente. Jesus falecendo. Jesus sem conseguindo respirar. Mesmo assim, ele olha para sua mãe e pensa nela. Ele olha para Maria e fala: Maria, eis aí teu filho, João. Depois ele se volta para João: João, eis aí a tua mãe. A partir de hoje, Maria. No momento mais difícil de Jesus, ele consegue pensar em sua mãe. Débora, não se esquece da gente. Não se esquece da sua mãe nem do seu pai. Por favor. Amém? Nunca se esqueça de nós. No momento mais difícil, seu pai e sua mãe sempre estarão aqui. Sempre, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não perderemos tempo. Casado ou não casada. Casada. Né? Tem um pai e uma mãe que zelam pela filha. E o homem que vier vai ter que estar bem alinhado, né? É forte, né? É muito forte. Mas Jesus, muito lindo isso, ele não esquece da mãe. Ele podia pensar em tantas coisas, não é, gente? Ele estava morrendo. Mas ele olha para Maria e vê a apreensão dela. Meu Deus, o que será de mim agora? Lembre-se que os irmãos e as irmãs de Jesus de sangue, porque Jesus teve irmãos e irmãs, um deles Judas, que não é o traidor, outro Tiago, e teve irmãs também. Lembre-se que a família não seguia Jesus nessa época. A família não cria em Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus, que é mais difícil fazer milagres em Nazaré, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Os da sua própria casa não criam nele, e Maria se vê ali quase que abandonada. Mas Jesus, aqui só fala de Maria, mas porque José já tinha falecido. Senão, Jesus falaria de José também, tá bom? Então eu estou junto com a Luciana nessa aí. Não nos deixe, certamente não se esquecerá, e nenhum filho pode se esquecer de seu pai e da sua mãe, sempre honrando pai e mãe com o princípio de Deus. Amém? Não há dádiva maior do que gerar, não há dádiva maior do que cuidar. Amém? A quinta palavra, eu vou pedir para que vocês, por favor, volte lá em Mateus. Mateus capítulo de número... É a quarta frase de Cristo. Mateus capítulo 24, é isso? Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27, versículo 46. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 27, versículo 46. Diz assim a Bíblia: por volta da hora nona, entenda 3 horas da tarde, ou seja, quase falecendo, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Prestes a morrer, faltavam ali minutos, às 3 horas da tarde, Jesus fala: lama, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se vê abandonado pelo Pai. Como isso pode acontecer? Naquele momento ali não estava apenas Jesus. Ali estava o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. E mais, ali estavam os pecados daqueles que nem conhecem Jesus hoje. O pecado da humanidade toda estava ali em Cristo. Deus não tem pacto com o pecado. Naquele breve momento, o pai se afasta do filho, porque ali não era mais o filho, ali era o pecado da humanidade inteira. Filha, vigia. Amém?
O pecado, ele é sedutor. O pecado gera morte. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 1 vai dizer isso, né? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Então, filha, todos nós pecaremos, todos nós pecamos, todos nós erramos. A falha do homem está em permanecer no erro, e não pedir perdão, e não se arrepender e mudar de vida. Então, em todo tempo, saiba que você tem um Deus que te perdoa. Em qualquer circunstância, em qualquer pecado, Deus a perdoa. O trono da graça está acessível a todos nós. Temos livre acesso. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos tocou, a toca dia após dia. O salário foi pago pelo pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Você pede perdão, se arrepende, e certamente Deus abençoa e a perdoa. Mas certo é, filha, quando vivemos em pecado, nos afastamos de Deus, perdemos a comunhão com Deus, nos deixamos a aliança com o Pai, e sobre as nossas vidas advém coisas males que nos tiram e nos perturbam e acabam com as nossas vidas. Amém? Outro ponto, outra frase, e aí já é a 6ª frase de Cristo. Vamos voltar lá para João. João, capítulo de número 19. Eu podia ir lá para Oséias. Eu podia ir para Ageu, Sofonias, imagina. Estou sendo bonzinho, estou indo em João. João 19, versículo 6. João 19, 28 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Jesus, como homem, expressa uma necessidade. Tenho sede. Queridos, aquela dor, aquela morte é tão dura. O sangue vai sendo derramado, água vai sendo a água toda do corpo. Lembre-se quando o soldado romano fura o lado de Jesus, o que sai? Água. Ou seja, ali é uma falência de todos os órgãos. Falta de água, Jesus sofrendo demais. E ele fala, tenho sede. Ele expressa uma necessidade humana. Filha, Deus sabe das suas necessidades. Sabe dos seus desejos, seus sonhos, seus planos. Eu sei que são muitos. E para um jovem de 15, 16 anos, a vida é um pouquinho cruel, porque temos que tomar decisões que valerão para a vida inteira. Numa idade tão precoce, mas eu decido o meu futuro praticamente, porque eu decido minha profissão. Algumas começam, não é o caso da Débora, mas começam a namorar. Tem que frisar isso, né, gente? É bom sempre deixar esse gancho aí, aproveitar o gancho. Mas são os estudos, é a profissão, é o ensino, é a educação, tantos desafios de uma hora para outra, decisões seríssimas devem ser tomadas. Jesus sabe dos seus desejos, sabe dos seus sonhos, eu sei que são altos, eu sei que são, o que eu admiro em você é o que você não consegue, é isso que você quer fazer. O que eu admiro... O que eu admiro em você é isso. O que você não consegue, você procura fazer. O normal do ser humano é fazer o que ele tem um domínio maior. Não, você procura fazer, e às vezes eu sei chorando, às vezes reclamando, mas vai lá e faz. E faz. Vê na sua limitação e fala, é ali que eu preciso fazer. Então louva a Deus por isso. Esses sonhos, esses desejos, algo que eu não conseguiria fazer, eu não teria essa força, você me conhece, eu não teria assim essa determinação. Eu não teria. E você tem, e é muito forte em você. Eu admiro tanto porque é uma idade tão precoce, uma decisão, sabe o que quer, sabe o que quer fazer, para onde vai. Os pais vão ter que dar um jeito, mas sabe o que quer. E eu louvo a Deus por isso. Tenho sede. Eu sei que você tem sede de muita coisa, filha. E certamente Deus vai saciar essa sua sede. Sede de Deus, sede de ministério,
de vontade do Pai, sede de trabalhar para Deus, sede nos seus estudos, na sua profissão, para onde Deus te levar, na família que você vai constituir. Eu sei que tem sede nisso tudo, e Deus vai saciar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Não chora, senão eu vou chorar. E a última palavra é o versículo 30 de João mesmo, 19, que diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus declara: está consumado. No grego, uma palavrinha chamada tetelestai. Está consumado era uma palavra que era muito usada quando alguém pagava uma dívida. Vamos supor, várias prestações, quando você acabava de pagar a última parcela, dizia tetelestai, está pago. Tetelestai era usado também quando uma pessoa era condenada e estava pagando a sua pena, e quando pagava todo o tempo da sua pena, ele estava solto, liberado. Tetelestai, cumpriu a pena. Tetelestai é consumado, algo concreto, algo findado, algo terminado. Querida, filha, tudo que você começar, você vai terminar em nome de Jesus. Nenhum dos seus projetos, eu oro e clamo para Deus, que nenhum dos seus projetos ficarão pela metade, nem cairão por terra. Tudo vai ser tetelestai, consumado, concretizado até o fim. Onde você plantar a planta dos seus pés, Deus dará. Onde você desejar, e eu sei que quando você deseja, é forte. Quando você quer, você consegue. Isso é claro que há uma determinação imensa do ser humano. Eu vejo como você estuda e vira 4 horas da manhã estudando. Eu vejo isso e acorda às 7 da manhã. Eu vejo que você fica sábado o dia inteiro estudando. E nós sabemos que Deus nos abençoa, mas se não nos esforçarmos, é do suor do nosso rosto que nós tiramos nosso sustento. Deus está sobre nós, está sobre nós. Deus está abrindo um contexto, está abrindo contexto. Deus está liberando o caminho, está, mas quem entra no caminho, quem vence, sou eu e você. É do suor do nosso rosto, determinação, afinco, determinação. Isso tem e sempre terá em você, em nome de Jesus. Está consumado. Aquilo que você começar, Deus dará, em nome de Jesus. Nunca pare pela metade, não desista dos seus sonhos. Não deixe para trás aquilo que Deus colocou em suas mãos, em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Deus é bom. Amém? Se algo não for da vontade de Deus, Ele mesmo tira. Mas aquilo que é de Deus, minha filha, tudo vai se concretizar. Está consumado. A palavra que eu tenho para a sua vida, filha, está consumado. Seu sonho vai se concretizar. Vai findar. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Iremos nos alegrar bastante. Iremos também chorar juntos. Mas em todo tempo, além de seu pai, sua mãe e seu irmão. Está virando lutador agora para ficar do seu lado, né? É bom ter um irmão assim, que luta para estar do lado da irmã. Estou brincando, gente. Mas esse é o desejo, o meu desejo, o desejo da sua mãe. É o nosso desejo, que essas 7 palavras, 7 frases de Cristo, sempre estejam no seu coração, filha. Em todo tempo, as guarde, porque eu tenho certeza que serão um norte para a sua vida e Deus vai abençoá-la muito, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Eu quero chamar a Débora aqui, obviamente, né? Pedir para a Luciana também. Nós vamos orar. A Luciana vai fazer essa oração. A gente vai consagrar a Deus. Eu queria falar algumas palavras. Hoje é um dia muito especial. É um dia de ação de graças, um culto de agradecimento pela Débora. Eu vou contar um breve testemunho, tá, Alexandre? Porque muita gente não sabe. A Débora sabe, alguns jovens sabem. A Débora é fruto de 2 anos de oração. Eu tentei 2 anos engravidar e não consegui engravidar. Nós viajamos para Foz do Iguaçu. E lá eu descobri que eu estava grávida, já perdendo, já abortando pelo esforço que eu fazia. A gente estava num treinamento missionário, na qual a gente saía da base às 8 da manhã e voltava às 5 horas da tarde. Eu peguei um lugar acidentado, com muito relevo.
E ali eu já estava abortando, sem saber, porque foram vários alarmes falsos. E no último, o meu marido ficou em depressão. Ele falou para todo mundo do tribunal que eu já estava grávida, e eu não estava. E aí eu vi meu marido não querer ir trabalhar, não querer fazer as coisas. E foram 2 anos orando, esperando. Né? E quando veio a bênção, eu realmente estava incrédula, porque no momento que eu fiquei grávida eu não tinha sintoma de gravidez nenhuma. E eu já estava abortando, eu fui parar num hospital em Foz do Iguaçu. Lá eu fui medicada com inibina e me foi proibido voltar de ônibus, porque tínhamos ido de ônibus 24 horas de viagem. E o médico lá falou que se eu voltasse de ônibus eu iria perder a gestação. E voltamos até Curitiba de ônibus, com a escolta do médico atrás, que era parente da Silvana, que era esposa do pastor na qual nós estávamos, na base. E de lá voltamos de avião e depois eu fiquei internada num período, tomando ainda inibina. No final da gestação também entrei 2 vezes em trabalho de parto prematuro, também fui internada, tomando medicamento para evitar, enfim, para cumprir o tempo perfeito. E a Débora, hoje estamos falando da Débora, né? Porque é um culto de agradecimento, de ação de graças pelo 15º ano dela. Mateus também foi outro milagre. Mas Débora é a nossa abelhinha, né? Quem não sabe, Débora é um nome hebraico de abelha, né? E é uma bênção. Quando eu descobri que, na volta, que eu falei na igreja onde nós estávamos, que eu estava grávida, uma lâmpada explodiu, né, com as pessoas que estavam lá. E dentre essas pessoas que estavam lá, que é nosso amigo de muitos anos, o pastor Sérgio Tadeu. Quem conhece o pastor Sérgio Tadeu? Isso, muito bem. Ele falou assim, olha, Deus está me falando algo, que esse bebê que está aí no seu ventre vai ser luz para muitas pessoas. E quando Deus deu nome para nós, Débora, né, que foi para nós, eu lembrava da juíza, eu lembrava da mulher forte, que ajudou um exército inteiro a vencer, que foi chamada Mãe de Israel. Mas eu lembrava muito de Débora, lá em cima do monte na Palmeira, onde o povo ia de tempo em tempo se aconselhar. Isso eu vejo na vida da minha filha. Ela é uma jovem tímida, né? Mas ela é, como o pai falou, muito forte, muito determinada e muito firme, não só para as coisas que ela quer, para os objetivos, mas firme em Deus. Ela não sente a menor necessidade de fazer propaganda dela mesma, mas Deus faz. Amém? E essa é a melhor propaganda. E ela tem sido Débora para muitos jovens. Lá na Palmeira, onde ela fica no cantinho dela, muitos têm ido até lá buscar conselho e Deus tem a agraciado com palavras de sabedoria. E eu louvo a Deus, eu agradeço muito. Tenho muito a agradecer, porque oramos muito por ela. Não vou chorar, eu sou chorona. Oramos muito por ela. E ela é uma bênção. E a Deus fez ela do jeitinho que queria, né? Com uma mãe toda assim, espalhafatosa. Um pai mais caladinho. E ela veio na medida certa. Porque foi Deus quem mediu e Ele dá a justa medida, minha filha. Foi Ele quem te fez. E assim como o Alexandre falou, os planos de Deus vão se cumprir. Porque os planos são dele, não são nossos, né? Nós planejamos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. Então, nós somos meros mordomos dos nossos filhos. Nós preparamos eles para que eles vão e deem fruto. Amém? Então, que você vá, minha filha. E que você... O pai tem muito medo dela aí, gente. Vocês já perceberam disso? Que você vai e você dê muito fruto, porque eu sei que você vai frutificar. Porque você frutifica no silêncio. E esse é o fruto que permanece. Né? Amém? Então, eu que vou orar? Amém. Então, vamos orar, igreja. Eu estou muito feliz.
Eu cheguei na Nova Vida grávida da Débora de 6 meses. Essa igreja esse ano faz 11 anos. Né? Nós fundamos a igreja, né? O Alexandre direcionado pelo pastor Lutero, nosso pastor presidente. A Débora cresceu com vocês. Vocês são a família dela, que tem... Todos vocês fazem parte da vida da minha filha, da nossa vida. Cada um na sua porção. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. É uma alegria muito grande. Eu sei que muitos fizeram esforços para estarem aqui. Vieram de longe. Teve gente que veio direto do aeroporto. Assim, veio de bairros longe. Mas eu louvo a Deus, porque todos vocês têm uma importância muito grande na vida da minha filha, na nossa vida. Tá bom? Amém. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, Deus, Pai de graça e misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por esse 15º ano, Senhor. A Débora é um sonho realizado, Senhor, é fruto de oração, de pedidos a Ti, Senhor. Muito obrigada pela vida da Débora, pela vida do Mateus, mas hoje especificamente pela vida dela, porque o culto é de agradecimento pelo seu 15º ano. Obrigada, Senhor, porque Tu cuida, Senhor, de todas as coisas. O Senhor cuida quando não podemos cuidar. O Senhor está presente quando não podemos estar como mãe e pai. O Senhor vê quando nossos olhos não veem. Senhor, e o Senhor faz aquilo que não podemos fazer. Porque nós, como pais, sempre queremos o melhor. Mas o Senhor enxerga muito além do nosso olhar. O que o Senhor tem para cada um de nós, seus filhos, vai muito além do nosso querer, da nossa vontade, do nosso agir e do nosso pensar que é o bom. E eu Te louvo, Senhor, porque a minha filha, além de ser minha filha e do Alexandre, ela é sua filha. E o Senhor tem o melhor para ela, dentro daquilo que ela sonha, Senhor, porque a Tua palavra também diz que o querer e o realizar está em Ti, Senhor. Então, se ela quer que o realizar venha de Ti, que aí é a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Muito obrigada, Senhor, pela Débora, todo domingo servindo na Sua casa. Senhor, que ela venha frutificar, Senhor, em terrenos áridos. Senhor, porque Tu nos chamaste, Senhor, para ir até aqueles que são doentes. Senhor, porque os sãos não precisam de Ti, Senhor. Então, que possamos ir, Senhor, onde precisam de nós. Que ela seja, Senhor, luz onde precisam, Senhor, enxergar Cristo nela, Senhor. Uma mudança real, Senhor. Algo que vai além de filosofia, além de pensamento humano, além de religião, Senhor. Senhor, Tu não gosta de religião, Senhor. Tu gosta de um relacionamento contigo, Senhor. Senhor, então que cada dia mais a Débora tenha um relacionamento contigo, Senhor. Que cada dia mais ela ouça claramente a Sua voz, que ela sinta o Seu toque, Senhor, quando ela se sentir só, que ela sinta o Teu abraço, Senhor. Quando ela precisar, Senhor, arrazoar contigo, Senhor. Que ela tenha essa liberdade, Senhor, de chegar a Ti, desabafar, Senhor, contigo e arrazoar, e Tu sejas o consolador eterno da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, guia, Senhor, os passos da Débora, Senhor, em todos os lugares, Senhor, perto de nós ou longe de nós, aqui, Senhor, ou lá, Senhor, em qualquer lugar, Senhor. Cuida, Senhor, protege, Senhor, com a Tua sebe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, meu Pai. Amém. Amém, gente. Novamente quero agradecer muito a Deus a presença de todos vocês. Eu já vou chamar o querido